fotografia de cima para baixo para fazer um púlpito para mim assim no Brasil. Vitor, tira uma fotografia de cima para baixo para você levar para alguém fazer um púlpito assim. The president is just joking that he wants a kind of podium like this one in Brazil. I'd like to greet my dear wife, First Lady Janja, my dear Minister Lewandowski, Minister of Justice and Public Safety, Minister Camilo Santana, Minister of Education, and Minister Marina da Silva, Minister of Environment, Márcia Campos, Minister of the Cities, Marcia Lopes, Minister of Women, and Sônia Guajajara, Minister for the Indigenous People, that will stay in New York City. And I also want to greet my dear brother, the governor of the state of Ceará, Emmanuel de Freitas. Participar de uma reunião com o TikTok, porque ele está anunciando um data center no estado do Ceará, no Porto de Pecém. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Celso Amorim, que é o meu assessor especial na presidência da República, o companheiro Aldo Falheiros, que é outro assessor especial, a nossa querida embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, e o nosso querido Sérgio Danésio, que está na mesa representante permanente junto às Nações Unidas. E o nosso embaixador Maurício, que é o nosso negociador de todas as causas difíceis desse país. E o igreja que é o meu chefe cerimonial, é o cara que eu mais brigo com ele, tá? E a esposa do companheiro, a Ângela, companheira do nosso embaixador. Bem, a minha companheira Janja é a primeira, eu não sei quantas vezes as mulheres viajaram com o marido para ser só o papel de primeira-dama. A Janja veio para cá para fazer uma agenda, acho que mais intensa que a minha. Ela veio antes de mim, ela participou de uma reunião Despertar das Mulheres, foi o almoço com a vice-secretária-geral das Nações Unidas. Depois ela teve uma reunião das enviadas especiais com os grupos de mulheres afrodescendentes e direitos humanos sobre a COP30. Depois ela teve um jantar para os enviados especiais da COP30. Depois teve um encontro de alto nível sobre alimentação escolar regenerativa para pessoas e planeta. Depois teve uma reunião com a diretora executiva para a África e parcerias globais do Instituto de Recursos Mundiais. Depois teve um café da manhã ministerial de alto nível para campeãs de nutrição. Depois teve um evento Perspectiva do Brasil a caminho da COP30. E graças a Deus está livre para me acompanhar de volta ao Brasil. Bem, eu penso que essa reunião da ONU, ela tem uma importância muito gratificante para o Brasil. Primeiro porque nós queríamos reforçar no discurso que fizemos na ONU a ideia do multilateralismo, a ideia da democracia e reforçar a nossa COP30, sabe, em Belém, na Amazônia, no mês de novembro. E, além de poder ter feito um discurso que levantava esses temas, eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível, deixou de ser impossível e aconteceu. E eu fiquei feliz quando ele disse na COP que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Nós temos muitos interesses empresariais, nós temos muitos interesses industriais, nós temos muitos interesses tecnológicos e científicos, nós temos muito interesse no debate sobre a questão digital e a inteligência artificial, nós temos muito interesse na questão comercial. Portanto, se nós somos as duas maiores economias e os dois maiores países do continente,
Não há porquê que Brasil e Estados Unidos vivam em momentos de conflito. Eu fiz questão de dizer ao presidente Trump que nós temos muito o que conversar, tem muitos interesses dos dois países em jogo, tem muita coisa para discutir sobre, sabe, a necessidade da gente garantir a paz no planeta Terra, e eu fiquei satisfeito quando ele disse que é possível a gente conversar e quem sabe dentro de algum dia a gente possa se encontrar e fazer uma pauta positiva entre Estados Unidos e Brasil e Estados Unidos. É isso que eu quero e eu acho que é isso que ele deve querer também. Eu, na minha relação com o chefe de Estado, a coisa que eu mais respeito é que o chefe de Estado, se ele foi eleito pelo seu povo, eu não quero saber ideologicamente se ele gosta ou não gosta de mim, se ele professa a mesma ideologia que eu. Isso nunca está em jogo na minha relação com o chefe de Estado. E não quero que esteja em jogo na relação das pessoas comigo. O que importa para mim é que a pessoa sendo eleita, a pessoa merece o meu respeito como chefe de Estado brasileiro na relação sobre os assuntos que interessam ao Brasil e aos Estados Unidos. Todo mundo sabe da minha tenacidade de comportamento na questão de encontrar paz. Eu não consigo entender por que o mundo, quer destruir quando nós precisamos construir. Não é normal o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, não é normal o que está acontecendo em Gaza, não é normal a quantidade de conflito que nós temos, que é o maior número desde 1945, do fim da Guerra Mundial. Não é normal a quantidade de países que estão gastando trilhões de dólares em armamento, quando nós precisamos gastar trilhões de dólares para acabar com a fome no mundo, que são 670 milhões de seres humanos passando fome. Não é normal a quantidade da desigualdade que ainda existe no planeta, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de comida, desigualdade de oportunidade. E cabe a gente utilizar os recursos que nós conseguimos produzir em cada economia para que a gente possa diminuir essa desigualdade e fazer do planeta Terra um habitat normal, para todos os seres humanos e não apenas para alguns privilegiados que detêm muitos recursos. Eu acho que é essa coisa que nós vamos discutir daqui para frente. É isso que eu estou imbuído com o desejo de discutir. Eu estou muito feliz, porque a gente tinha acabado com a fome no Brasil em 2014. Quando eu voltei agora em 2023, a gente tinha 33 milhões de pessoas outra vez passando fome. E nós acabamos com a fome outra vez em 2 anos e meio. E essa coisa é uma demonstração que se todos os governantes do mundo colocarem o pobre dentro do orçamento, a gente acaba com a pobreza muito rapidamente. Porque além de 670 milhões de pessoas passando fome, segundo a FAO, nós ainda temos 2 bilhões e 300 milhões de seres humanos com insuficiência alimentar. Não é crível uma coisa dessa. Num mundo que produz alimento suficiente para todo mundo. O problema é que as pessoas não têm recursos para ter acesso aos alimentos. E aí, quando você vê as pessoas gastarem trilhões em armas, trilhões em guerras, a gente não tem explicação do comportamento dos humanos em tratar a própria espécie humana. Eu regresso para o Brasil muito feliz com as coisas que aconteceram aqui. Foi muito importante a construção, do fundo do TFFF, ou seja, o Fundo Floresta Tropicais para Sempre, porque não é um fundo de doação, é um fundo de investimento. E quem fizer investimento vai ganhar dinheiro e uma parte desse dinheiro vai ser aplicado para que a gente mantenha a floresta em pé nos países que tenha. No caso do Brasil, é muito interessante porque além da gente ter a maior reserva florestal do mundo, a gente ainda tem 40 milhões de hectares de terras degradadas em que a gente pode florestá-la com o que a gente quiser. Uma demonstração de que o problema do clima depende pura e simplesmente da vontade política de cada governante e, mais importante, da gente acreditar na ciência. Não é mais um presidente da República dizer eu acho, eu acredito. Não.
A gente, quando está no cargo, a gente não acha e nem acredita. A gente assiste aquilo que fala a ciência e a gente cumpre, sabe, da melhor forma possível as coisas para a gente resolver esse problema. E já está provado que nós temos condições de manter a temperatura do planeta abaixo de 1,5 graus. Já está provado. É só vontade. É só vontade. E, ao mesmo tempo, nós temos que utilizar os combustíveis fósseis, mas tendo ele como a expectativa de que a gente vai ter que utilizar esse dinheiro para ir investindo, sabe, no fim do combustível fóssil, para que a gente possa fazer a transição energética mais competitiva e que seja resolutiva para dar garantia energética à humanidade. Eu acho que isso vai acontecer em Belém. Eu tenho dito que em Belém a gente vai fazer a COP da verdade. Porque se a gente não fizer a COP da verdade, a humanidade vai perder a crença nessas reuniões de chefes de Estado. Então tem G7, então tem G20, então tem BRICS, então tem COP, então tem um monte de coisa. Se discute muita coisa e não se aplica as coisas que se discutiram. Então não está porque a humanidade continuar acreditando. Então essa COP, eu tenho dito que será a COP da verdade, porque nós vamos ter que colocar alguns cientistas para falarem aos chefes de Estado. É muito importante que o presidente Lula, eu convidei o presidente Trump para ir na COP. Se ele estiver lá, é muito importante que ele, é muito importante que o presidente Macron, é muito importante que o primeiro-ministro Modi, é muito importante que todos que compareçam lá ouçam os cientistas dizerem o que está acontecendo no mundo, para facilitar a nossa tomada de decisões. Todos vocês sabem que eu também defendo uma governança mundial mais forte. É por isso que nós temos brigado há muito tempo para que a ONU seja reformulada desde o seu estatuto até a sua composição, com todos os membros, permanentes ou não, porque ela está mal representada. A fotografia de 2025 do mundo não é mais da fotografia de 45. Os países evoluíram, a humanidade evoluiu. Então é preciso ter mais países, é preciso acabar com o direito de veto na ONU, acabar com o direito de veto, e é preciso que, sobretudo na questão do clima, quando a gente tomar posição, que tiver uma votação, é preciso que todos cumpram. Aí sim, se um país não cumprir uma decisão que prejudica o planeta, ele merece ser punido, não de forma unilateral, ser punido pelo conjunto dos países e pelo conjunto da humanidade. Agora, isso tem que ser discutido. Isso precisa ser discutido. A ONU não é dos membros fixos que ficaram membros fixos quando ela foi construída. A ONU é da humanidade, então é preciso que a gente reformule a ONU para que ela tenha força de evitar guerras como em Gaza, de evitar guerras como a Ucrânia, de evitar a quantidade de conflitos espalhados pelo mundo hoje, e ao mesmo tempo a gente tomar decisão para resolver a questão do clima, que pode levar o ser humano a se transformar no primeiro animal vivo capaz de destruir o seu habitat natural. É uma coisa fantástica, porque dizem que nós somos o único animal inteligente. E nós somos os únicos que matamos sem necessidade, roubamos sem necessidade, sabe? E, ao mesmo tempo, destruímos o lar que a gente vive. É esse desafio que está colocado na COP30. Por isso ela está sendo feita na Amazônia. Tem muita gente que dá palpite sobre a Amazônia. Tem muita gente que fala da Amazônia sem conhecer a Amazônia. E é preciso as pessoas saberem que na Amazônia da América do Sul moram mais de 50 milhões de pessoas. E essas pessoas moram, sabe, nas cidades com vários problemas e que, portanto, nós temos que cuidar disso. É esse desafio que está colocado para nós. É esse desafio que nós viemos colocar aqui no debate que nós fizemos sobre tanto o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, quanto na discussão das NDCs. A reunião não terminou ainda, mas eu acho que os países estão apresentando NDCs bastante vigorosas e razoáveis.
Sabe? E eu acho que isso vai ser muito importante, porque é a primeira demonstração de seriedade com a questão do clima, é as NDCs serem fortes. O Brasil apresentou de 59% a 67%, é uma proposta forte do Brasil, e a gente apresentou em todas as áreas econômicas, e a gente ainda vai cumprir um compromisso nosso, não é um compromisso com ninguém, é um compromisso de nós com nós mesmos, sabe? Eu diria, no linguajar caipira, de nós conosco, sabe? Nós assumimos o compromisso de até 2030 a gente chegar ao desmatamento zero na Amazônia. E, portanto, como ninguém pediu para a gente propor e a gente propôs, nós temos responsabilidade de cumprir. Bem, então eu volto agora para o Brasil, satisfeito com a nossa reunião, otimista com a possibilidade de Brasil e Estados Unidos fazer uma reunião, sabe, o mais rápido possível, e acabar com o mal-estar que existe hoje na relação Brasil-Estados Unidos. É isso que eu queria falar para vocês e deixar um pouco para vocês fazerem pergunta, porque eu estou para falar tudo, depois não precisava responder pergunta e ir embora. Mas eu vou deixar vocês fazerem alguns questionamentos, porque é justo, nessa liberdade de imprensa que tanto nós defendemos, que a imprensa possa fazer as perguntas sem veto. Sem veto. Eu sei. Mr. President, thank you very much on behalf of the United Nations Correspondents Association. Não tem tradução aqui. For doing. Você estava dormindo, Sérgio?